Olá, eu sou Rafa Dias e esse é o programa de um cara só. Eu montei 5 câmeras sem equipe nenhuma para fazer uma entrevista. E agora, com quem eu converso, é ele, Joey Pena. Olá. Tudo bom? Tudo bem, obrigado. Cara, muito obrigado por ter topado o meu convite, hein? Obrigado a você. Joey, é o seguinte, o programa tem sempre um esquema de perguntas minhas e perguntas de pessoas que conheçam o entrevistado. E daí no teu programa, como eu não consegui contato com a tua família, enfim, com amigos pessoais, eu pedi perguntas para youtubers brasileiros. Legal. Tá bom? Então, durante o programa, vão ter perguntas de youtubers brasileiros que te conhecem, de repente até você possa conhecer eles. E no final eu te revelo quais foram essas perguntas, tá bom? Tá bom, então. E antes de rodar a vinheta, eu peço sempre que os meus convidados completem uma música popular no Brasil. Ok. E a música que eu escolhi pra você foi Sábado, na balada, a galera começou a dançar. Passou a menina mais linda, tomei coragem. Ixi, essa música eu não sei. Começou a dançar e... Tomei coragem e comecei... E o funk começou a rolar? Não sei. Tinha que achar uma coisa que rimava. Demais, é a música do Michel Teló, que tocou no mundo inteiro, que é Ai Se Eu Te Pego. Ai, se eu te pego. Joey, onde se concentra a tua maior audiência hoje no mundo? Qual país? Bom, a maioria dos Estados Unidos, né? Mas o segundo maior país é o Brasil. Tem 20 e poucos % da minha audiência que é brasileiros. E depois, qual é o terceiro país aí? Terceiro, aí a maioria na Europa, né? Tem a Dinamarca, tem a Finlândia, tem a Espanha, a Itália, a maioria lá. Aí depois tem bastante na Coreia do Sul, tem bastante na Indonésia, esses países lá. Cara, antes de vir aqui te entrevistar, eu tava almoçando num restaurante, daí tava passando lá numa televisão e passou, inclusive, você. Daí meu Deus, falta 30 minutos pra eu entrevistar o cara e o cara tá passando aqui na televisão. Tipo, ele é muito popular aqui. Não, mas eu sabia que você tava indo pra aquele restaurante, eu pedi pra eles colocarem meu vídeo, né? Cara, mas você é muito popular aqui, né? Como é o reconhecimento nas ruas e... Quando eu tô com meus óculos, tem bastante gente que me reconhece na rua, especialmente quando meu cabelo tá todo arrepiado, né? Mas tem bastante brasileiros também que moram aqui nos Estados Unidos que me reconhecem também. E no Brasil, assim, com que frequência você vai pro Brasil? Eu não voltei pro Brasil ainda, mas eu estou voltando para a Copa do Mundo. Como assim? Você tá aqui desde que você veio? Desde que eu vim aqui, é por causa do meu passaporte, tem que esperar, né? Porque senão, se eu sair, eu não vou poder mais voltar para os Estados Unidos, né? Então, eu tô aqui esperando, entendeu? Muito tempo que eu não vejo minha família, meu português já tá meio agringuizado. Sério então, isso? É verdade, é. Verdade, eu não então sabia, eu tenho que esperar até 2014 para voltar, que vai ser o ano da Copa, né? Nossa, então, tipo, por mais que você queira voltar, tipo, você não pode também. Eu já tive, entendeu, o programa do Jô, já me chamou, o programa do Gugu, e eu não posso ir até 2014. Mas você tá como um residente americano legal, no caso, É isso mesmo. Eu sou um residente americano, eu tenho o green card, né? Mas eu posso ir para todos os países, menos o Brasil, até 2014. E faz 3 anos que você vive exclusivamente dos vídeos no YouTube, certo? É isso mesmo. Como é que seria a sua vida se um dia você acorda e o YouTube saiu do ar? Nossa, seria difícil. Mas eu estou em Los Angeles, né? Eu estou perto de Hollywood, então eu acho que eu começaria a trabalhar em filmes, entendeu? Mas eu prefiro trabalhar no YouTube, porque no YouTube eu posso fazer o que eu quiser, né? Se eu quiser fazer um vídeo com o João Bobo, eu posso fazer. Se eu quiser fazer um vídeo com violão, guitarra, blá blá blá. Qualquer coisa que eu quiser fazer, eu posso fazer, né? Então por isso que eu prefiro fazer vídeos no YouTube. Joey, você acha que o YouTube vai revolucionar o entretenimento no Brasil? Não sei no Brasil, mas o que eu não conheço direito como que funciona, mas nos Estados Unidos está revolucionando. Então, que os Estados Unidos é muito mais difícil de mudar, né? Porque o entretenimento aqui é muito grande, né? Então,
Eu acho que sim. Porque no início, quando eu comecei a fazer vídeos para o YouTube, em 2005, 2006, tinha gente que não acreditava que eu fazia vídeo para o YouTube, que esse era o meu trabalho, que é isso que eu fazia, né? Mas hoje, pessoas já falam, não, eu já ouvi falar sobre isso, como que funciona, entendeu? E tem celebridades de filmes que já estão falando comigo agora, falando assim, eu quero fazer um vídeo para você, me ajude a fazer meus vídeos, que eu apareço nos seus vídeos, entendeu? Tem estúdios de filme que estão falando comigo, falando que quer que eu faça que eu dirija um filme para eles, entendeu? Então, eu acho que sim, eu acho que o YouTube pode mudar entretenimento. Pelo menos nos Estados Unidos está mudando. E aí, Joey, esse é o seu espaço, então? Esse é o meu espaço aqui. Então, vamos começar aqui, né? Esse aqui é o meu set. Esse aqui... Liga aqui, né? E as luzes ligam lá. Tem esse aqui que é tudo de vidro, que é muito horrível. Eu realmente não gosto disso aqui. Esse aqui é onde a gente faz todas as ideias, né? Os vídeos que vão estar saindo estão todos aqui. Cara, você largou uma faculdade de medicina para fazer vídeos no YouTube, né? Fazer vídeos na internet. É isso mesmo. Seus pais não ficaram loucos, malucos com isso? No início, sim, né? No início, meu pai falando, você tem certeza que é isso que você quer fazer? Eu falei que sim, né? Que eu quero tentar, que é isso que eu gosto de fazer. Tava indo para a faculdade e eu não gostava do que eu estava fazendo, entendeu? Aí meu pai disse, então faz isso, porque se você não fizer isso, você vai se odiar pro resto da vida. Você vai estar sempre pensando como que sua vida poderia ter sido se você estivesse fazendo isso. Então eu falei, nossa, boa, legal, né? Então vamos fazer isso. Aí eu comecei a ser funcionário de empresas de produção de vídeo, onde eu morava, que era em Boston. E, entendeu? Eu comecei a fazer vídeos para o YouTube no final de semana, quando dava tempo, quando não tinha trabalho. Comecei assim. E como foi a mudança de Boston para cá? Bom, eu estava trabalhando com a Ford e eles me deram um carro por 6 meses com gasolina de graça, com tudo de graça. E eu falei, bom, não tinha dinheiro para mudar de Boston para Los Angeles, então eu vou dirigir, que é grátis, né? Aí eu dirigia e eu colocava no Twitter, tem alguém que mora em Albuquerque, tem alguém que mora em Texas, me deixa dormir no sofá, né? Eles, às vezes sim, às vezes não, né? Às vezes não, eu estou aqui, mas eu não vou deixar você dormir no meu sofá. Então... Você é limpinho? Você é limpinho, não sei, você tem a barba, deve ser, não sei como que é. Então eu cheguei em Los Angeles e só tinha $200, né? Aí eu estava procurando apartamentos e não é que nem Boston, entendeu? Em Boston dá para ter um apartamento por $200, em Los Angeles não. Aí eu achei que tinha que mudar de volta para Boston, mas meu amigo ligou de Las Vegas e falou, nossa, eu tenho um quarto extra aqui, se você quiser, você pode vir, eu pode ficar com ele, né? Eu falei, legal. E aí eu dirigi para Las Vegas, que é umas 4 horas daqui, tudo de graça, né? Dava para ir. E eu tinha $200, aí eu fui para a mesa de poker e comecei a jogar poker, até eu consegui $850. Aí eu voltei para cá e dei $800 para um estúdio que era tamanho quase o tamanho daquele sofá ali, pequenininho. E comecei a morar aqui em Los Angeles. Cara, que incrível. O estúdio é um apartamento bem pequeno, na verdade, um estúdio... Que é tipo um kitnet no Brasil. É. Sua história é quase que surreal. É verdade. O fato de você não poder ir pro Brasil é o mais chocante pra mim. E daí você vem pra cá com $200. Muito legal. Foi difícil, né? Porque no início eu não tinha dinheiro, né? O YouTube me dava $900, $1.000 e meu kitnet era $850 todo mês, né? Então era difícil, né? Porque eu não tinha dinheiro para fazer nada, tinha que comprar internet. E às vezes não dava para comprar a internet, e eles cortavam a internet, eu tinha que roubar do vizinho, entendeu? Eu tinha que roubar a internet, entendeu? Então... Você roubava outras coisas? Não, também a eletricidade, entendeu? Eu ficava como fala, hallway? No corredor. Eu ficava no corredor, entendeu? Eu ficava lá sentado no meio do corredor com o meu laptop. E as pessoas falam, o que você está fazendo aqui no corredor, cara? Eu falei, não, está muito quente no apartamento, entendeu? Eu quero ficar aqui no corredor, entendeu? Na internet ali, do vizinho.
Mas depois eu fui no vizinho, coloquei um password para ele, ajudei ele. Falei, estou me mudando, por isso eu estou fazendo isso. Muito obrigado, aqui está $100 para você. Tem esse aqui, que é o meu botão de ouro. Esse aqui é o Christian. Sim. O botão de ouro tão falado. E aí, Christian, tudo bem? How you doing? Você sabe falar? E aí, pessoal, tudo bem? Você sabe falar? Sabe o que eu vou dizer? E aí, pessoal, tudo bem? E aí? Não, e aí? Isso é só tudo bem, right? That's pretty good. That's pretty good. Cara, você tem vários canais, né? Conta pra mim quais são eles. Bom, meu segundo canal é o JP, né? O youtube.com/JP, que eu faço bastidores, faço os extras, essas coisas assim, né? E vídeos que são menores, né? Não são tão produzidos quanto o Mr. Guitar Man. Eu também tenho o canal Bemo, que eu faço filmes, essas coisas assim que... vou começar a fazer mais nesse próximo ano, entendeu? Filme de curta-metragem, eu vou fazer um filme de longa-metragem, essas coisas assim. Então, são esses os meus canais. E o Mr. Guitar Man é o canal da sua maior fonte de renda, certo? É isso mesmo. E não somente porque eu tenho o maior número de assinantes nesse canal, mas também porque eu posso fazer merchandising, posso fazer trabalhos com outras companhias, essas coisas assim também. Joey, seus vídeos transbordam criatividade e em todos você parece estar sempre se divertindo muito. Tem algum momento que, por ter esse processo de produção, né, puxado, assim, de toda semana um vídeo e tal, que você, tô gravando, mas já não tá sendo tão divertido, isso aqui é trabalho agora, certo. Não, sabe, acabou a brincadeira, vamos levar essa gravação a sério porque tem que acabar daqui a 2 horas, a gente tem que começar a editar. Sim, em algum momento isso acontece, ou se acontece você atrasa, você não posta, você tem um vídeo de gaveta, como é que funciona? Não, eu nunca tenho vídeo que põe na gaveta, eu sempre estou fazendo vídeos novos, né, toda semana por semana eu tenho que fazer um vídeo novo. Porque eu acho que fica mais relevante, né? O vídeo mais novo, entendeu? Uma coisa que eu quero fazer, entendeu? E de vez em quando é difícil, né? De vez em quando, especialmente quando tem um projeto grande, que tem muita gente trabalhando nesse projeto, fica difícil, fica muito trabalho para fazer um vídeo. Esse é meu modo de transporte. Eu não ando mais, eu só faço isso. Joey, hoje você vê a sua história aí que passou, né, muito perrengue no começo. Você tem mais de 350 milhões de exibições. E aí? Você olha pra trás e, caraca, deu certo, sabe? Meu pai não se arrependeu de ter deixado. Bom, é verdade, né? Eu sempre tinha... Eu nunca sabia se ia dar certo, né? Eu nunca... Pra mim era só um hobby, entendeu? Pra mim, eu comecei porque eu gostava. E eu acho que essa é a realidade para muitas pessoas, entendeu? Que são populares, entendeu? Porque tem tanto trabalho, você tem que acreditar muito no que você está fazendo para dar certo, entendeu? Tem muita gente que me pergunta, como que eu vou fazer mais dinheiro, cara? Você me diz qual que é a secret sauce, qual que é o... Entendeu? Não dá certo, cara. Se você está fazendo isso só para fazer dinheiro, se você está fazendo vídeos para o YouTube só para fazer dinheiro, não dá certo, porque você vai sempre estar tentando coisas diferentes, entendeu? Ou você vai fazer só vídeos que você acha que vão ser populares, entendeu? Então, não dá certo. Então, você tem que realmente acreditar no que você está fazendo. E gostar daquilo que você está fazendo, né? Tipo, eu tenho muito isso, assim, eu publico aquilo que eu gostaria de assistir, sabe? Exatamente, né? Senão você... É isso mesmo, você tem que publicar o que você gostaria de assistir. Isso é muito bom. Porque, senão... Então você está sempre fazendo vídeos que você não gosta de fazer, as pessoas não são estúpidas, né? São muito espertas e eles sabem o que está acontecendo, entendeu? E o vento levou. Joey, vamos terminar agora o programa, mas antes eu vou te revelar as 3 perguntas que youtubers brasileiros mandaram. Legal. A gente tem pergunta do Felipe Neto, do Galo Frito
Legal. E do Manual do Mundo, que eu não sei se você conhece. Conheci. Então, eu vou te falar as 3 perguntas e você tenta localizar as pessoas. Tá bom. Tá bom? Ou os canais. Tem a pergunta se você acha que o YouTube vai revolucionar o entretenimento no Brasil. Tá bom. Tem a pergunta se o Mr. Guitarman ainda é sua maior fonte de renda. E tem a pergunta de se você ainda, mesmo com todo o trabalho e toda essa rotina, você ainda consegue se divertir produzindo os vídeos. Tá bom. Então tem o Felipe Neto, Galo Frito e Manual do Mundo. Manual do Mundo. Vai estar extremamente errado os 3. E quais são as 3 perguntas de novo? Se você acha que o YouTube vai revolucionar o entretenimento brasileiro. Esse é o Felipe Neto. Right. Agora ficou mais fácil. Se o Mr. Guitarman é a sua maior fonte de renda. Tá. E se você mesmo com a rotina de produção ainda consegue se divertir fazendo os vídeos. Eu acho que essa é do Galo Frito. E outra é do Manual do Mundo. Não, é isso que você acertou. Quase. Mas a do Felipe Neto você acertou. 33,3%. Tá muito bom. Joey, brigadão, cara, por ter participado do programa. Obrigado a você. Ter me recebido aqui no seu espaço e começar essa segunda temporada com você. Demais. O brasileiro que tem mais de 350 milhões de visualizações. Você é o brasileiro mais assistido e você não tá no Brasil, cara. Até 2014. Em 2014 eu volto. Cara, por favor, eu vou te esperar lá. Vai ser demais poder te receber e esse momento. Não sei. Vou voltar pro Brasil e o aeroporto vai abrir e todo mundo vai falar, nossa, finalmente o Mr. Guitarman voltou. É isso que eu imagino, né? Não sei como vai ser. Vai ter um carpete vermelho que vai sair assim, da Varig, não sei por que da Varig, pode ser... Nem existe mais, faliu. A Varig não existe mais, mas a Varig vai ser...